bom dia. Está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. A comunidade escolar do município de Natal irá às urnas nesta segunda-feira para eleger democraticamente a direção e o conselho escolar. O processo eleitoral é fruto de uma conquista histórica das associações que deram origem ao SINTRN, ainda durante a ditadura militar. A coordenadora-geral do SINTRN, professora Fátima Cardoso, fala agora sobre o assunto. Bom dia, Fátima. Bom dia, Leilton. Bom dia a todos os telespectadores, em especial os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Então, mais um processo eleitoral, mais um processo da gestão democrática na capital do Rio Grande do Norte, que isso influencia todo o estado e, inclusive, tem repercussão no país, não é, Fátima? Eu queria que você começasse nos contando um pouco da história dessa conquista aí da gestão democrática. Então, Leilton, eu quero dividir em tempos históricos. Nós tivemos a conquista das eleições diretas para diretor e vice-diretor em plena ditadura militar. Em 1987, nós realizamos as primeiras eleições no Brasil, que foi aqui na capital, onde alunos, professores, funcionários, especialistas em educação participaram. Naquele primeiro momento não havia participação dos pais. Mas foi num momento conjuntural muito importante, porque foi num momento de luta pela redemocratização do país. Nessa época, os sindicatos ainda estavam proibidos de existir, não é? Não existiam, eram associações. E foi um período muito difícil, ao mesmo tempo, aqui no Rio Grande do Norte, como pioneiro e protagonista desta luta com outras entidades, o SINT fez acontecer, nós tínhamos exatamente o mesmo pensamento que a gente tem hoje. A direita que não queria o processo eleitoral. Por quê? Porque as eleições tiravam o poder do diretor indicado. O diretor indicado, logicamente, era aquele que fazia aquilo que e formava o grupo, o núcleo político, o politiqueiro dentro da escola. Os diretores eram indicados, era moeda de troca eleitoral, não era isso? Sim, sem dúvida nenhuma, era moeda de troca eleitoral e eles formavam, para você ver, Leilton, era uma coisa tão grave que quando o sindicato, que na época não era sindicato, era associação, quando a associação chegava às escolas, muitas vezes encontrava as pessoas falando, olha, você aqui quem me botou foi fulano de tal, deputado tal, a deputada tal, e a gente vai cumprir essa política. Nós ouvimos muito isso. E, olha, vocês da associação, vocês não vão entrar na escola, vocês não têm direito de entrar na escola. Eu tenho o poder aqui dentro. Então, as eleições diretas, elas vieram dentro desse contexto político, conservador. Os interesses da sociedade, da comunidade escolar, dos alunos, dos pais de alunos, então, eles ficavam em último plano em relação ao interesse do deputado, do governante que indicava o diretor de escola, é isso? Na verdade, pior do que isso, os interesses, o pai de aluno era manipulado e levado a votar naquele sujeito. Então, a conquista, ela tem esse significado do ponto de vista histórico, ela tem o significado do ponto de vista do conceito de democracia, não é uma democracia participativa, mas é uma democracia representativa e trouxe o diálogo da comunidade escolar, dando o empoderamento à comunidade escolar. Então, você veja o quanto forte foi essa conquista, porque o pai ele passa a dizer, não, eu sou parte da escola, eu não vou mais ser aquela pessoa que diz, eu só matriculo seu filho se você seguir a minha cartilha.
Ele agora tinha direito de chegar e fazer a matrícula do filho, independente de ter um favor, um suposto favor daquela direção. Aí essa conquista do Cinti, Fátima, acabou influenciando na rede estadual e se propagou para várias capitais, várias cidades do país, foi isso? Isso. Em seguida, nós tivemos Mato Grosso do Sul, com as eleições lá, na capital também. São Paulo já distorce, porque é extremamente conservador, fizeram a lista tríplice. Essa lista até hoje ela existe, não existe um processo de gestão, de escolha direta. E influenciou muitas, Rio de Janeiro, nós tivemos várias, Rio Grande do Sul, vários estados e capitais que passaram, inclusive, a pegar subsídio no Rio Grande do Norte, não é? E é exatamente a partir dessa luta política que nós fizemos que a gente consegue ver avanços como nós vemos hoje no dia a dia das nossas escolas. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o Extra Classe TV. O Cinti está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do Cinti-RN em defesa da educação pública. Hoje entrevistando a coordenadora-geral do sindicato, a professora Fátima Cardoso. Fátima, ainda sobre a gestão democrática nas escolas, como é que está o momento atual? Então, eu acho que o momento atual tem uma configuração, Leilton, bastante sintomática, não é? Nós temos uma lei, que essa lei determina a realização das eleições, por sinal, amanhã nós vamos ter eleições em 140 escolas, incluindo aí os centros municipais de educação e as escolas de ensino fundamental. Mas eu faço uma avaliação, e tenho feito, de que a gente precisa retomar os patamares da discussão da gestão democrática. Além de representativa, nós precisamos criar instrumentos verdadeiros de torná-la participativa. O processo participativo ainda, apesar destes anos todos, 31 anos, o ano passado nós completamos 30 anos, apesar desse tempo todo, nós ainda não conseguimos. Se você me perguntar agora o que é que eu penso para o futuro, eu vou dizer a você que tem duas demandas. Primeiro, esse grupo que vai ser eleito amanhã, a gente já antecipa e parabeniza aos vencedores e às vencedoras, precisa adentrar ao conceito de gestão democrática. A segunda questão é que a partir de janeiro de 2019, nós vamos ter um novo ministro da Educação. E, pelo que se espelha do pensamento ideológico do partido, do presidente eleito, eu receio que a gente tenha retrocesso. Nós só não teremos retrocesso se os eleitos e as eleitas compreenderem a necessidade de fazer o que nós fizemos na década de 80 e de 90. Se não fizermos isto, a eleição ela não só vai acabar, porque ela não vai ter sentido. Ela não tem sentido. Se você não tem autonomia, se você gerencia uma instituição e você é vigiado ou vigiada o tempo todo, significa dizer que aquilo ali é uma mera formalidade. Então, eu receio muito
Fátima, você que está falando aconteça isso, essa questão. Você está falando isso baseado em alguns fatos que ocorreram recentemente nos momentos de greve, em que as diretorias, as diretoras, os diretores, né, foram enquadrados pela Secretaria de Educação, que determinou o que precisava fazer, inclusive de forma contrária aos interesses do Conselho Escolar, aos interesses da comunidade escolar. É baseado nesses fatos. Tem uma primeira base que está fundamentada no que você acaba de relatar. E o diretor ele precisa compreender que ele é eleito pela comunidade. E deve seguir os interesses da comunidade. E o programa que o elegeu. Se ele tem um programa e se esse programa tem uma relação institucional com a secretaria, não significa dizer submissão. Não significa dizer submissão. Se tem uma relação com a comunidade escolar, também não significa dizer que é submissão. Agora, o que você não pode é compreender que você, depois de eleito, você só tem satisfação a dar à Secretaria de Educação. Aí, isso realmente desconstrói todo o processo que nós fizemos ao longo desses 31 anos. Então, a outra parte é a orientação que pode sair a partir de janeiro de 2019. Então, isso aí pode ter uma configuração onde a gente precisa trabalhar muito. E aí a gente chama a atenção, não é? Chama a atenção dos eleitos no sentido de que o processo de abertura para este diálogo, ele vai ser fundamental. Fundamental. E se não acontecer, as eleições estão fadadas ao fracasso. Ok, nós conversamos com Fátima Cardoso, coordenadora-geral do SINT-RN, fazendo aqui alertas importantíssimos sobre esse processo eleitoral aí da gestão democrática que se realiza amanhã. Fátima, muito obrigado por sua participação. Leilton, nós é que agradecemos, em nome do SINT em especial, nós queremos desejar a todos os concorrentes amanhã um dia de disputa, mas uma disputa civilizada, uma disputa educada, que vença o projeto que a comunidade escolher e que depois a gente não se divida dentro da escola, a gente se una, considerando o que a gente colocou há pouco sobre uma conjuntura que está para vir e que a gente tem muito receio do que possa acontecer. Então, companheiros e companheiras, bom processo eleitoral e vamos à luta. Termina nesta segunda-feira, às 17 horas, o prazo para retirada de senhas para a confraternização de fim de ano para aposentados e aposentadas filiadas ao SINT-RN. O evento acontecerá no dia 7 de dezembro, das 15 horas às 19 horas, no Clube América, em Natal. Com mais de um ano que nós tivemos de muito atropelo para este segmento de aposentados, nós merecemos uma festa pelo que nós já fazemos e pela nossa contribuição dada à sociedade do estado do Rio Grande do Norte. Vá ao sindicato, leve seu contra-cheque, um documento pessoal. A senha é intransferível e pessoal. O SINT-RN e demais sindicatos que compõem o Fórum Estadual dos Servidores está organizando um ato público para cobrar do governo Robson Faria respostas acerca dos salários de outubro, novembro e dezembro deste ano e os 13º relativos a 2017 e 2018. O protesto acontecerá nesta terça, dia 27, às 9 horas, em frente à governadoria. Você está convidado. Nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até domingo que vem com mais um Extra Classe TV. Até lá!